Paz do Senhor a todos, estamos aqui novamente na escola dominical, estudando a palavra do Senhor. Todos nós sabemos que todas as nossas orientações e instruções no que diz respeito à nossa fé religiosa deve estar concentrada na palavra de Deus. E tudo que acontece hoje, para o nosso conhecimento, teve um princípio. E o princípio de todas as coisas que acontecem hoje, a Bíblia nos dá a resposta. E a gente pode perceber que nos dias atuais existem várias denominações, vários ministérios, várias lideranças, várias crenças, várias interpretações da Bíblia, que a gente fica nos perguntando de onde veio todas essas interpretações, porque há tantos grupos, porque há tantas lideranças, e porque esse povo, a cada dia que passa, uns se aproximam mais de Deus, outros se afastam mais de Deus, e tem aqueles que nunca pensaram e nunca quiseram e nunca usaram na essência o que nós chamamos de divino, mas sim o profano. Há um tempo atrás, o profano era tudo aquilo que estava totalmente desligado, que não tinha nenhuma conexão com a palavra de Deus e com a religião. Então isso era profano. O sagrado era tudo aquilo que estava relacionado à fé, estava relacionado à igreja, estava relacionado a um povo que se separava do profano para servir ao Deus verdadeiro. Mas nos dias atuais, pela percepção que nós estamos tendo, é que o profano e o sagrado estão juntos, não porque Deus aprova, não porque Deus quer que assim seja. Então a gente vai ler um texto aqui, para depois começar a ter um entendimento dessa passagem, dessa mudança da teocracia para a monarquia. E aí isso vai se desenvolvendo conforme a história, e a gente vai percebendo que o povo deixa de ser governado por Deus e passa a ser governado pelo homem, igual a monarquia, pelo monarca, aquele rei, e isso vai dar o resultado de tudo que nós conhecemos de grupos separados. Então a gente vai começar lendo um texto, porque é importante ler a Bíblia, embora a gente possa logo entrar no conteúdo, falando acerca dos grupos que existiam no Novo Testamento, mas é importante a gente começar com uma base bíblica para entender aonde começou, embora as pessoas tentam trazer desde a Babilônia, das confusões de língua, toda essa separação, essa origem das seitas e das heresias. Claro que lá é bem mais mais fixo e mais resistente em relação a essa questão, mas a gente vai trazer porque a gente quer entrar um pouquinho mais na questão religiosa. Então, 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8, que vai falar da escolha de um povo em relação ao governo. O povo se cansa de um governo e tenta trazer para si um governo diferente daquele que até então era seguido pelos seus pais. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, começando aqui do versículo 1, diz o seguinte: Tendo Samuel envelhecido,
constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel, quando lhe disseram: dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo, em tudo quanto se diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então o texto é claro que já dentro de um povo conhecido como povo escolhido de Deus, que estava sobre um governo divino, sobre uma direção divina, que nós chamamos de teocracia. Teocracia vem de dois vocábulos gregos: theo, Deus, cracia, governo. Então, governo de Deus, governo aonde Deus está e governa. Porém, o próprio Deus fala que esse povo, que embora estivesse dentro desse governo da teocracia de Deus, o próprio Deus reconhece que desde o Egito, esse povo vinha cada vez mais desprezando o Criador e o deixando de lado. Parece-me que esse povo usava o nome de Deus como se de fachada, e que na realidade o coração deles estavam para que futuramente saísse do período da teocracia para a monarquia. Monarquia também quer dizer aquele que é governado pelo monarca, ou seja, pelo homem. E esse homem seria um rei naquele tempo. Então, esse povo, embora tivesse Deus, mas o próprio Deus fala que desde o Egito, esse povo sempre foi o que foi. Sempre trocou Deus por algo. Então, o próprio Deus disse: então eles querem assim, que assim seja. Se eles não querem mais o meu governo, mas querem um governo de um homem, que assim seja. Mas esse povo que escolhe sair da teocracia para a monarquia, eles tinham que reconhecer que para eles fazerem essas escolhas, eles deveriam entender que toda escolha tem uma consequência, toda escolha tem um resultado. Esse povo tinha que ser responsável e esse povo tinha que entender que a escolha que eles estavam fazendo, eles tinham que estar cientes de que Deus não tinha nada a ver com o sofrimento futuro que eles iriam ter. E é exatamente nesse ponto de Deus é que ele nos faz entender que todas as nossas ações e resultado, alguém será culpado por isso. Quem?
Eu garanto a vocês, não é Deus. Todas as nossas ações e as nossas escolhas que fazemos e o sofrimento que nós recebemos por causa dessa escolha, a culpa será 100% nossa. Pelo menos é isso que deve ser. E jamais de Deus. Então, o povo de Israel quer sair da teocracia? Ok, o próprio Deus vai aceitar. Vocês querem sair da teocracia e ir para a monarquia? Ok, mas vocês têm que entender que se vocês sofrerem e se acontecer alguma coisa que vocês não gostem, vocês têm que entender que eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa pelo sofrimento de vocês. Exatamente isso que existe lá na Bíblia, como vocês conhecem, que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Qual é a interpretação errada sobre esse texto? A interpretação errada sobre esse texto é que as pessoas, eles deturpam esse texto e dentro da escolha da pessoa, embora seja uma escolha errada, colocam a culpa em Deus. Ou seja, uma pessoa que está na casa de Deus, está servindo a Deus, mas com o passar do tempo ela não quer mais ficar aqui. Aí ela vai para o mundo. Ela vai beber cachaça, ela vai fumar maconha, ela vai fumar cigarro, vai se prostituir e começa a sofrer as consequências. Pela lógica, todas essas consequências e resultado que essa pessoa está sofrendo tem que ser ela que escolheu. Mas o que dizem? A pessoa que está sofrendo diz que a culpa é de Deus. E os que estão aqui na igreja estão dizendo que Deus está tratando com aquela pessoa, que Deus está fazendo aquela pessoa sofrer lá. De ver que os dois extremos estão errados. Aqueles que estão aqui dentro da igreja, que vem aquela pessoa que foi para o mundo e está sofrendo, diz que Deus que está fazendo aquilo, e Deus não é Deus que está fazendo. E aquela pessoa que está sofrendo lá no mundo, também está dizendo que ela está sofrendo porque Deus é o culpado. E eu digo uma coisa para vocês aqui. Deus não é culpado de nenhuma das nossas escolhas. Do que sofremos agora foi porque nós escolhemos. A roupa que você veste foi você que escolheu. O emprego que você está foi você que escolheu. A vida que você tem foi você que escolheu. Então Deus te deu essa liberdade de escolha. Então quando nós falamos que Deus é amor e Deus é justiça, a melhor interpretação que nós temos para esse texto é que Deus, sendo amor, Ele te dá a liberdade para você plantar exatamente o que você quiser. Deus é amor e vai deixar você fazer o que você quiser. É o amor de Deus te dando a liberdade para você fazer o que você quiser. Porém, Deus é amor, te dando a liberdade, te dando a permissão, mas Deus também é justiça. Por que justiça? Porque dentro da justiça dele, ele vai permitir que você colha exatamente o que plantou. O amor de Deus te permite plantar. A justiça de Deus permite você colher o que você plantou. Aonde é que Deus é culpado aí? Em nenhuma parte. Deus te permite plantar e Deus te permite colher. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer com sabedoria. Tudo que você escolher, você tem que escolher com sabedoria, porque dependendo do que você escolha, sem a orientação divina, você vai sofrer. Então esse povo aqui faz uma escolha e eles vão sofrer. Mas a culpa não é de Deus, porque Deus permitiu que eles escolhessem o rei. Agora eles escolhem o rei e futuramente eles vão sofrer por causa desse rei e toda a humanidade vai sofrer por causa disso. Então, quando eles se separam, quando é estabelecido um rei sobre ele, você que lê a Bíblia e gosta de ler a Bíblia,
o Antigo Testamento está totalmente relacionado ao resultado dessa divisão. Entra rei bom, entra rei mau, entra rei que sacrifica o próprio filho, como Manassés, entra rei que tenta fazer alguma coisa correta. Deus levanta os profetas. Profeta é aquele que é representante de Deus na terra, ele ouve Deus e fala para o homem aquilo que Deus quer. E isso vai se desenrolando na terra porque deixaram de ter um governo teocrático para um governo monárquico. Então, quando isso chega lá no Novo Testamento, que a gente vai entrar agora dentro desses grupos, porque é importante saber sobre esses grupos, porque dependendo do que eles creem, muitas coisas que eles creem passaram para as igrejas atuais e para muitos deles que também creem. Aí surgem as seitas. É interessante que nós chamamos isso de seitas, porque embora eles usassem o livro, sempre quando fala dessas seitas, sempre usava o livro do Antigo Testamento. Jesus usava do Antigo Testamento. Então a Bíblia em si, ela é perfeita. A Bíblia em si, ela não tem erros, mas aquele que lê, aquele que interpreta, faz as suas próprias conclusões. É por esse motivo que dentro da Bíblia existe a questão indutiva e a questão dedutiva. Existe o místico, existe especulações, mas a indutiva é a que nós usamos hoje. Por que nós usamos o método indutivo em relação à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é ela que nos dá a orientação, é ela que nos dá a ideia, é ela que nos dá a base de tudo. Então parte do particular para o geral, que é o povo. Esse método indutivo é o verdadeiro, porque parte do particular. O particular é a Bíblia e vai para o geral, que é para o povo, para mim. Porém, a dedutiva é o contrário. A dedutiva é aquele que pensa alguma coisa em relação à Bíblia, em relação a Deus, e procura na Bíblia uma base, procura um texto isolado para apoiar a sua heresia. Isso se faz muito, algumas seitas por aí, que tem aquela ideia, tem aquele entendimento, tenta procurar na Bíblia um texto isolado para apoiar a sua heresia. Nós chamamos isso de dedutivo, método dedutivo, que parte do geral para o particular. A ideia vem daqui de fora e a gente tenta colocar dentro da Bíblia. Como eu falei para ti, o método para se fazer uma boa teologia é o método indutivo, é da Bíblia para nós. O dedutivo é errado porque passa a ser da pessoa para a Bíblia. Não, a Bíblia ela é suficiente, ela não precisa de nada de fora, mas ela precisa sim nos trazer a informação necessária. Então, seitas políticos religiosas do Novo Testamento. Por que político religioso? Porque há uma mistura entre a política e a religião. E todas as vezes que isso acontece, a igreja não tem capacidade de separar as coisas. Nosso Brasil, embora seja político e religioso, nós deveríamos ter muito mais sabedoria para separar as coisas. O que é político, o que é religioso. Então a política para um lado e o religioso para o outro. Tivesse aqui um abismo tão grande entre eles que só seria necessário se em caso de urgências extremas. Mas nesse caso nós estamos misturando as coisas e estamos trazendo a política no sentido de sistema, não no sentido de ação política.
É porque alguém pode estar me ouvindo agora, esse professor é ignorante, não sabe nem o que significa política. Quando eu falo de política, eu estou falando do sistema, eu estou falando do que está acontecendo aí fora, de uns partidos em que, com as suas ideologias, tentam entrar na igreja e às vezes a porta está aberta. Então eu estou falando dessa política. Eu não estou falando de uma ação política. Todos nós cometemos ações políticas todos os dias da nossa vida. Eu vou citar um exemplo para vocês. Se na sua casa você pega um abajur e você leva esse abajur para o seu quarto, onde só você frequenta aquele quarto, aquele abajur está ali, mas não está interferindo na vida de ninguém. Então isso aí não é uma ação política, porque o quarto é só seu e só você frequenta aquele quarto. Isso não é uma ação política. Agora, se você pegar aquele abajur, trouxer para o meio da sala onde há circulação de pessoas e aquele abajur interferir na movimentação do povo que está passando ali pela sala, isso é uma ação política. Eu estou fazendo esses exemplos para alguém desavisado ou desinformado aí querer me criticar que eu não sei nem o que eu estou falando em relação à política. Então, eu sei o que é uma ação política e sei quando não é uma ação política. Eu dei um exemplo do abajur. Quando não é uma ação política, é quando o abajur está no meu quarto e não interfere na vida de ninguém. Quando é ação política, eu trago o abajur para a sala e interfere na vida de muita gente. Aí isso é uma ação política. Tá entendido? Então, da política que eu falo em relação à religião, não é esse exemplo que eu estou dando, mas eu estou falando de ideologias, de pensamentos políticos em que a pessoa traz por meio do povo de Deus, e isso tem prejudicado em algumas situações que alguns pastores estão confundindo esses homens que se dizem certos e tementes a Deus como se fossem homens de Deus. Então, cada pastor vai prestar conta por isso. Então, lá no Novo Testamento, existiam vários grupos. E o primeiro grupo que eu quero falar com vocês é os escribas. Escribas, pelo nome, você já consegue deduzir que era aquele que escrevia. Automaticamente se escrevia o quê? Então, eles escreviam a lei de Moisés com toda a rigidez, com toda a observação e com todo o cuidado e amor e carinho. Então, os escribas existiram no Antigo Testamento, porém no Novo Testamento aparece formando uma classe religiosa. Quando voltaram da Babilônia, Esdras e Neemias tornaram-se grandes escribas. Por isso você pode consultar lá em Esdras, capítulo 7, versículo 6, ou Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Quando apareceram os fariseus e saduceus, os escribas ficaram com os primeiros. Ou seja, os escribas eram aqueles mais bem entendidos, aqueles que mais entendiam da lei. Eles escreviam palavra por palavra, tinham grande respeito pelo nome de Deus, que o nome de Deus, Yud-Heh-Vav-Heh, que é YHWH, que é o tetragrama hebraico. Eles tinham grande respeito por esse nome não era pronunciado em vão. É por esse motivo que alguns estudiosos, eu também concordo, que eles também foram... que ele se perdeu na história a pronúncia, mas depois vem a palavra Adonai, que é os sinais maçoréticos que foram incluídos nessas tetragrama hebraico, que vem dar o som de Yahvé ou Javé, para o nosso português, Jeová. E se você orar a Jeová, Deus responde. Não há nenhum problema nisso. Nós só estamos falando que os escribas eram responsáveis por essas escritas e por essas palavras. E nos dias de Jesus, os escribas... eles eram autorizados, expositores da lei. Sabe o que é expositor da lei? Vou dizer daqui a pouco. E daí a serem chamados doutores da lei.
Os escribas que se ocupavam do ensino eram chamados de rabi ou rabino. Então você sabe que rabi, todo aquele que era o rabi, era o mestre, aquele que entendia bem do que estava falando. Não é o rabi de hoje. Não é os rabinos de hoje que se dizem entender de algo que fala, mas não sabe o que está falando. Mas esses doutores da lei, eles sim conheciam a lei. Eles conheciam palavra por palavra. Existiam os saduceus e os fariseus, mas eles tinham mais uma aproximação com os fariseus. Os doutores da lei gostavam mais dos fariseus do que os saduceus, por causa de questões de interpretações que mais lá na frente a gente vai saber. Então os escribas era o primeiro grupo que ali se encontrava no tempo de Cristo, que era seguia os doutores, seguia a lei, seguia os ensinamentos e, porém, queria que tudo aquilo que estivesse lá relacionado à lei de Moisés fosse respeitado. E eles eram expositores. Expositor é aquele que fala. Já viu o sermão expositivo? Aquele sermão assim que é bem esclarecido, bem detalhado, com profundidade? É isso. É uns pregadores que nós conhecemos hoje em dia que fazem só aplicações. Pega um texto, não fala nada do que o texto está dizendo, nem daquela época, porque às vezes não há necessidade, então a homilética ainda dá uma colher de chá em relação a essa interpretação. A pessoa começa a fazer aplicações, começa a trazer e contextualizar para o momento, mas os escribas não faziam isso, eles falavam exatamente o que estava na lei, exatamente como estava dentro do costume, exatamente como o autor que havia escrito aquilo dizia. Isso você aprende muito bem quando você faz um bom seminário em um lugar sério. Então o primeiro grupo era os escribas, depois vinha o segundo grupo, os fariseus. Esse pagou aqui. Não, deixa. Dá o que aqui? Dá o quê? Vamos ver o técnico aqui, deixa eu ver aqui. Não era também. Botei embaixo. Perdão a todos, mas erro técnico sempre acontece em todo lugar. Nós temos aqui dois celulares gravando essa aula, temos aqui no Facebook e também temos aqui no YouTube. Então, como nós falamos dos escribas, eram aqueles que existiam desde o Antigo Testamento, que eram doutores da lei e que tinham grande respeito em relação à lei de Moisés, e eles eram chamados de rabi, expositores, porque falavam com detalhes acerca da lei de Moisés. E eles eram um pouco mais próximos dos fariseus e não muito dos saduceus. E eles eram conhecidos como mestres, rabi. Todo aquele que é um rabi é aquele que fala realmente com conhecimento detalhado sobre aquilo que está explicando, não falando invenções da sua própria cabeça, mas falando exatamente o que o texto quer dizer. Eu estou fazendo essa pequena repetição porque, como havia dado uma falha aqui no segundo celular, aí nós passamos para o segundo grupo. O segundo grupo é o grupo dos fariseus. Os fariseus também eram um povo dedicado à palavra, dedicado ao livro sagrado, mas com interpretações diferentes. Então esses grupos aqui vão surgir, tudo começando por causa de que o povo resolveu seguir um povo monarca e não teocrático. Se o povo fosse teocrático, seria somente um povo, um grupo, mas por causa da monarquia, porque é necessário que se tenha um presidente, se tenha um pastor, se tenha um rei, um governador.
É por esse motivo que os grupos se separam. É por esse motivo que eu estou falando sobre os escribas, e agora estou falando sobre os fariseus, que essa separação se dá por causa da ignorância do povo. Era para existir um só grupo, uma só interpretação, um só entendimento sobre a palavra de Deus, mas isso não será possível nesse mundo. Quando Cristo voltar, eu acredito que sim. Então os fariseus eram conhecidos como os separados. Eles eram separados porque não queriam conversa com ninguém, se achavam melhores do que os outros e achavam que entendiam mais do que os outros e achavam que eram mais fiéis do que os outros, mais santos do que os outros. Eu não sei se isso tem a ver ou se você consegue identificar pessoas no nosso tempo como fariseu. Então, o fariseu era separado, observavam rigidamente os preceitos da lei de Moisés, tanto oral como a escrita. Nos dias de Jesus, gozavam de grande prestígio entre o povo. Eram considerados grandes mestres e homens piedosos. No seu zelo fanático pela lei, das purificações e das regras que a tradição da Miná lhe acrescentava, evitavam todo contato com os pecadores, pessoas que, segundo eles, violavam a lei. Jesus expôs os pecados dessa seita e responsabilizou por tantos crimes e injustiça e hipocrisia nos seus dias. Criou na ressurreição e na mortalidade da alma. Então, os fariseus, eles se achavam melhores do que os outros. Eles diziam, não façam isso, mas eles mesmos não conseguiam cumprir com isso. Eles conseguiam coar um mosquito, mas conseguiam engolir um camelo. Coavam um mosquito e um camelo. Colocavam um fardo na costa de um povo que eles mesmos não conseguiam carregar. Criavam regras e mais regras e normas além da lei de Moisés que eles mesmos não conseguiam cumprir. E quando eu olho para os fariseus, que hoje veio para uma expressão pejorativa, que é aquele que é fingido, aquele que é hipócrita, que consegue fingir bem, consegue dar uma aparência de que é fiel, mas que não é fiel. Consegue dar uma aparência de que cumpre, mas não cumpre. Hoje em dia, muita gente chama o outro de fariseu por causa dessa hipocrisia. Hoje podemos ver que alguns líderes religiosos das igrejas mais conhecidas no Brasil estão dentro dessa categoria que se mostram como doutores da lei, doutores do entendimento, mas que na realidade eles são hipócritas. E não é à toa que os fariseus, eles se separavam e eles não suportavam ficar perto de pecadores. E eles não tocavam em pecadores, eles não conversavam com pecadores. Então, segundo os fariseus, os pecadores, os pobres e outros grupos que eram desprezados, que estavam à margem da sociedade judaica, seriam o motivo de o Messias não se manifestar. É como se eles dissessem, olha, o motivo de o Messias não vir libertar Israel do domínio do Império Romano, aqui do povo romano, dessa dominação romana, é porque existem pecadores, é porque existem pobres. Parece que ser pobre era pecado. No tempo dos fariseus, ser pobre não era uma pessoa bem vista. Aí Jesus chega e quebra esse paradigma. Na bem-aventurança, ali em Mateus capítulo 5, fala assim, bem-aventurado você pobre, bem-aventurado os pobres. Quando Jesus fala assim, bem-aventurado os pobres, ele não está falando por falar, ele está falando contra os fariseus, que diziam que ser pobre era amaldiçoado. Ser pobre era ser um grupo de pessoas que impediam a vida do Messias. Jesus fala, você pobre, você também é abençoado. E a bem-aventurado no grego quer dizer feliz. E bem-aventurado no latim quer dizer abençoado.
Então Jesus dizia, você pobre, você também é abençoado. Isso era um choque contra a cultura e o pensamento dos fariseus. E os fariseus ficavam muito chateados com isso, porque quando Jesus falava isso, ele não fala por falar, mas ele fala com uma autoridade de Deus, com uma autoridade da palavra. E isso fazia com que aquele povo entendia que tudo aquilo que era explicado, era dito, era diferente do que os fariseus falavam. Porque os fariseus falavam pela hipocrisia, mas Jesus falava com autoridade. E quando queriam colocar Jesus no nível dos pecadores, Jesus dizia, quem é que me convence? Quem é que diz que eu tenho pecado? E a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo e não pecou, então ele era melhor do que os fariseus. Ele era melhor do que esses conhecedores da lei. Eu digo uma coisa para vocês, entre todas as religiões e denominações que existem no mundo, que se colocam como fariseus e doutores e escribas da lei, entre todos esses que você conhece aí, que se dizem conhecer a Bíblia e escolher Jesus, eu aconselho a você escolher Jesus. Porque os fariseus colocavam leis e regras. Existem igrejas aí que colocam leis e regras que não estão na Bíblia. Então Jesus condenava toda aquela criação que os fariseus faziam, que o próprio Deus não havia permitido, Deus não havia dito. Então existem aí muitas igrejas com seus usos e costumes, respeitando o que eles falam lá dentro, mas se isso é um peso para você, saia daí e vá para uma igreja onde se pregue só a palavra. Esse negócio de usos e costumes nunca foi santidade, mas sim são regras e leis acrescentadas à palavra de Deus. E tudo que acresce à palavra de Deus não é válido. Vocês têm que concordar comigo que se eu acrescentar alguma coisa aqui como regra e que a Bíblia não condena, e eu coloco isso como condenação para o povo, você sabe que isso não é válido, só vai ser válido para aquele que não lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, vai aceitar aquilo, vai ser controlado, vai ser alienado, porque o alienado é aquele que não pensa. O alienado não pensa. Tem muitas igrejas aí que o povo não pensa, mas eles pensam exatamente o que aquele líder quer que eles pensem. Aí existe um monte de pastores que estão controlando o povo e não dando o ensinamento adequado da palavra de Deus, e esses povos estão ali simplesmente pensando o que aquele pastor, aquele líder quer que eles pensem, e eles nunca vão se libertar enquanto não abrir o coração para o verdadeiro Deus e para o verdadeiro Cristo, e deixar o poder da placa, o poder da denominação de fora. Se congregar é bom, fazer parte de uma denominação é bom, sim, é bom, você vai se congregar, você vai conhecer outras pessoas, mas nunca deixe aquela denominação, aquela placa, aquele pastor colocar uma autoridade sobre você além da Bíblia. Se ele te ensina, se ele te explica, se ele te orienta, mas se não estiver na palavra de Deus, ignore-o totalmente. Então os fariseus eram esse tipo de pessoas que só queriam aparecer, só queriam dominar, mas a gente está ciente que Jesus estava totalmente fora, Jesus não queria ser nenhum desses escribas, nenhum desses fariseus. Aí vem para o terceiro grupo, que é o grupo dos saduceus. A seita dos saduceus era pequena, porém muito conceituada, pois os membros que integravam eram ricos e influentes, eram mais políticos do que religiosos, e tinham bastante conceito entre os romanos. Eram os céticos, os materialistas, os livres pensadores dos dias de Jesus. Não acreditavam na ressurreição, na imortalidade da alma, dos anjos, na providência divina, rejeitavam a tradição oral
e interpretavam a lei e os profetas diretamente dos outros. Fariseus e saduceus, pela sua política e credo religioso, eram irreconciliáveis. O apóstolo Pedro tirou partido dessa divergência quando estava sendo julgado no Sinédrio. Aí você vai lá em Atos, capítulo 23, do 1 ao 10. Então nós podemos perceber que saduceus e fariseus não se davam. Eles eram desunidos. Enquanto que os saduceus, embora sendo religiosos, mas iam mais para o lado político, eram materialistas, queriam casa, queriam mansões, queriam tudo. Parece-me que a igreja atual está muito dentro dessa mistura entre fariseus e saduceus. Tanto tem líderes e igrejas fingidas e materialistas. Então, tem igreja hoje em dia que é um pouco de saduceus, um pouco de fariseu. Tem pastor que é fingido hipócrita e também materialista, que através do dízimo, através das ofertas, através daquilo que o necessitado dá, ele monta um império, compra um carro do ano de 1.300.000 e depois tem uma mansão em vários lugares e tem uma fortuna no banco, sem nenhuma necessidade para que ele possa usar. Então, toda pessoa que tem o seu sustento do suor do necessitado, esse será julgado por Deus. Outra coisa, se eu ganho além do que eu não necessito, e esse além do que eu necessito eu retenho, eu guardo, eu deposito e coloco para status social meu, Deus vai prestar conta comigo, porque aquilo que eu ganho, que é além do que eu não preciso, é por direito do necessitado. Se dentro das minhas condições eu só preciso, digamos, de 10 mil reais para pagar minhas contas, para comprar um carro bom para minha família e uma escola boa para meus filhos, e esse 10 reais é o suficiente, então esse 10 reais é o que eu necessito e preciso. Se eu ganho mais de 10 mil reais, se for 20 mil reais, esses 10 mil reais, além do que eu necessito, é por direito do necessitado. Eu tenho que ajudar o próximo. Porque se eu não faço isso, eu estou dentro dessa categoria de saduceu e fariseu. Hipócrita que diz cumprir a palavra, seguir a Cristo, mas não segue, e é materialista. Totalmente ligado ao material. Esses eram os saduceus que estavam lá. Mas os saduceus só se uniam com os fariseus quando era para derrubar Jesus. Então, diga uma coisa aí, meu irmãozinho, você que está me ouvindo, todas as vezes que você for contra algo errado dentro da sua igreja, que aquele pastor está aí falando coisa que não tem na Bíblia, aquele com quem ele não fala, mas que tem o mesmo poder do que ele, vai se unir com aquele para tentar te derrubar. Porque eles interpretaram que questionar é a mesma coisa de criar rebelião. Rebelar-se é diferente de questionar. O pastor pode ensinar uma coisa errada e eu chegar lá e questionar ele. Já, pastor, isso não tem na Bíblia. Isso é um questionamento, isso não é rebelião. Isso não é de respeito. Porém, eles não aceitam isso, porque eles acreditam que eles estão num patamar maior e que você está num patamar não maior, não, um patamar não, porque você está abaixo dele, essa é a realidade. Então, eles não vão aceitar o seu conselho, mas se mantenha firme. Se você tem a palavra, se você crê na palavra e a palavra está no seu coração, se mantenha firme e não baixe a cabeça para nenhum líder religioso. Que você crê e você percebeu que não está a favor da palavra do Senhor. Bata de frente, mostre para ele que a posição social dele, o dinheiro que ele tem, a casa que ele tem, o ministério que ele tem, não vale nada em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer um desses líderes aí. Pode ser o pastor mais rico do mundo, mas a palavra está acima dele. Ele não pode ficar acima da palavra. Ok, vamos lá para o terceiro grupo, os essênios. Essênios.
Depois dos fariseus, os essênios eram os mais numerosos entre os judeus. Eram separatistas, formavam uma verdadeira congregação distinta do judaísmo, como de outras seitas existentes. Não é mencionada no Novo Testamento, habitava a região ocidental do Mar Morto e eram os celtas e místicos. Em doutrina eram parecidos com os fariseus e odiavam os saduceus. Viviam em comunidades separadas. Então, os essênios era aquele grupinho que ficava bem separado mesmo. Até algumas pessoas chegam a afirmar que Jesus era essênio, mas não tem nenhuma comprovação que prove isso. Que João Batista também era essênio, mas também que não tem nada que comprove isso. Porque os essênios eram aqueles que eram considerados totalmente os santarrões. E não admiravam os saduceus por causa da questão materialista. Como os essênios gostavam de morar em cavernas e separados mais no deserto, então era um povo bem humilde. Seriam os futuros puritanos que condenavam tudo aquilo que a sociedade criava. Porque o puritano é assim, eles eram de orações, liam a palavra, mas se a sociedade inventasse primeiro algo, era proibido na comunidade religiosa aquilo. Ou seja, se a sociedade inventasse jogar futebol primeiro, então os essênios, os puritanos, diziam assim, não, isso aí é do mundo, e o mundo não pode entrar dentro da igreja. Aí deixava lá fora. Mas se eles inventassem primeiro, então agora sim, pode, todo mundo pode usar. Então se os essênios, não estou falando de essênios, estou falando dos puritanos. Se os puritanos criassem jogar bola não era pecado, e a mulher usar calça comprida não era pecado, então todo mundo podia usar calça comprida e jogar futebol, que não era pecado. Mas como a sociedade inventou isso primeiro, então é pecado. Então os essênios eram esse povo separado, eram os santarrões. Então, eu estou falando desse grupo porque eles têm alguma coisa respinga nas igrejas atuais. Tem crente que é santarrão aí, que na frente dos outros fica condenando todo mundo, apontando o dedo, achando que é melhor do que todo mundo, que ele vai subir, o outro vai ficar, e depois a gente vê a bombinha explodindo aí pelos cantos, pelos bastidores, e aquelas pessoas que se achavam tão santas estão em pecado. Pastores aí que a gente achava que nunca ia fazer nada errado e que todo mundo chamava homem de Deus, está aí traçando a nora do filho. Eu e minha língua, né? É isso aí. Quer falar o quê, John? Não. Ah, tá, não, vai deixar para a próxima, né? Tá bom. Então, os essênios, aí depois vem herodianos. Esse era um grupo de herodianos. Esse aí não era muito religioso, não. Os herodianos eram muito mais políticos. Os herodianos formavam um partido mais político do que religioso. Uma espécie de fraternidade em honra a Herodes, começada com a morte de Herodes o Grande. Pregavam incondicional fidelidade a Herodes. Quanto ao pagamento dos tributos, julgavam que a lei de Moisés podia ser violada para se construir templos de idolatria aos romanos e seus imperadores, uma espécie de mistura de judaísmo com romanismo pagão. Eram aliados aos fariseus contra Jesus, que preveniu seus discípulos contra o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Porque os fariseus, eles sempre criavam algumas conciliações sempre para lutar com Jesus. Os fariseus são os piores, hein? Cuidado aí, irmãozinho. Os pastores são os maiores fariseus. Eles sempre vão pegar força dali, daqui, para tentar derrubar vocês. Os herodianos é aqueles que pegavam o Herodes o Grande como exemplos. Eles pregavam como se diziam assim, não, assim como a gente é fiel, usava a igreja como fachada, mas também tem que ser fiel ao Herodes, tem que ser fiel ao Estado. Não tem aquele crente que diz que serve a Deus, mas é a favor do aborto, é a favor da ideologia contra a família. Não quero nem falar daquele partido, que aí alguém vai dizer, não, ele está pregando partido, ideologia não. Estou falando daquele cristão que aceita algumas ideologias de partidos, que é contrário à palavra de Deus. Então os herodianos eram dessa forma.
Não, tem que ser fiel mesmo ao Estado, tem que fazer isso que o Estado pede e pronto. É como aquele crente, tudo que o Estado manda para as escolas, ele acaba aceitando. Então os herodianos, eles viam a lei de Moisés, mas eles achavam que alguma coisinha dava para violar. E isso estava tranquilo. Então os herodianos iam muito por esse lado. Aí vem o outro grupo, que é o grupo dos zelotes. Eu vou adiantar aqui para a gente acabar a escola. Zelote. Os zelotes eram mais bravos, porque eles, além de entenderem o livro sagrado, eles não toleravam aquelas pessoas que eram contra. É por esse motivo que existe, acho que lá entre os árabes, acho que é os xiitas e os sunitas, dentro do islamismo. Os sunitas são de boa, você quer ter sua fé, ele respeita e tudo, os sunitas. Os xiitas parece que já é mais onda brava. Se você disser que é cristão, ele pega e te mata. Então é quase assim, os zelotes é como se fossem os xiitas. Eles não aceitavam, não toleravam não. Era na espada. Não vai servir ao nosso Deus? Então a espada vai comer. Então olha, Zelote, descendente de Judas de Gamala, quem incitou os judeus a uma revolta contra Roma em 6 depois de Cristo. Isso está lá no livro Antiguidades, no 18.1. Eram chamados zelotes pelo zelo excessivo da lei de Moisés e que faziam a custa da espada. Da espada. Tinham também o nome de sicários, nome que deriva de sicar, arma romana que usava em defesa da lei mosaica. Em doutrina eram iguais aos fariseus, porém tinham acentuado amor e liberdade e desprezo à vida. Não pagavam tributo a César e matavam os judeus que pagavam tributo aos romanos. Foram se degenerando até se tornarem um grupo de bandidos e salteadores. Isso você vai ver lá em Atos capítulo 5, versículo 37. Então, os zelotes, assim, eles eram contra realmente o Estado, não aceitavam aquela dominação, não aceitavam ninguém falar diferente da lei de Moisés. Parece que os zelotes aqui só falta a espada, parece aqueles, não é falando mal, parece os irmãos da Deus é Amor. Eles não toleram alguém falar nada contrário à doutrina ensinada, que não é doutrina da Bíblia, é costume, né? Ensinada naquela denominação. Se nada, ela chega para o inferno, você não pode pregar aqui. Quero ver, ninguém que seja contrário ao costume vai pregar na igreja Deus é Amor. Uma vez eu preguei na Deus é Amor, porque o rapaz me chamou pela amizade, mas descobriram, ele foi excluído do cargo. Porque ele me deu oportunidade. Sabiam que naquele tempo, quando eu era da Assembleia de Deus, faz um tempinho, e que graças a Deus saí de lá, e aí me deu a oportunidade, fui, falei, o povo gostou, mas depois ficaram sabendo que eu não era da Deus é Amor e aquele rapaz perdeu a posição. Porque existem essas regras, eles são os zelotes. Não usaram a espada para matar aquele rapaz, mas usaram a exclusão social, a exclusão religiosa para deixar aquele rapaz de lado, e aquele rapaz ficou desgostoso e foi para outro ministério. Ele fez o certo. Toda vez que aconteceu uma injustiça com você numa denominação, numa placa de igreja, saia daqui e vai para uma igreja onde alguém te abrace, te apoie, não fique aí se humilhando, porque toda vez que você for lá e você for desprezado e você ficar se queixando, você vai acabar pecando. Então, para isso não acontecer, saia de um lugar e vá para outro lugar. Aí vem o outro grupo, que é o grupo dos publicanos. Publicanos eram os piores. Era uma classe imposta pelos dominadores romanos com a missão de coletar os impostos. Eram funcionários romanos e eram odiados e escorraçados. Muitos judeus eram publicanos devido à rentabilidade da profissão. O chefe dos publicanos em Roma impunha uma taxa. Os chefes dos postitores dos países dobravam essa taxa e distribuía a seu subordinado, que por sua vez quadruplicavam as taxas e assim sucessivamente. Daí a razão de serem sucessivamente conhecidos como ladrões e exploradores.
Lucas capítulo 3, versículo 13. Daí vemos que porque Zaqueu tomou a atitude em Lucas 19, 8, que ele queria dar em dobro, mais do que em dobro, tudo aquilo que ele tinha roubado. Porque os publicanos, eles eram odiados dos judeus porque ele era conhecido como os traidores do povo. O povo romano era bem sábio em relação à cobrança de impostos. Se eles colocassem um cidadão romano para cobrar um judeu, esse judeu poderia matar esse cidadão romano. Então o que eles faziam? Contratavam um judeu que não estava nem ligando para o povo, e esse judeu cobrava o seu próprio irmão judeu. Era por isso que ele era visto como traidor. E muito mais do que isso. Digamos assim, um exemplo. Lá no Império Romano, se colocar uma taxa para o judeu publicano. Olha, você vai cobrar 10 reais. Tem 10 reais só de taxa. Ele, ok. Quando chegava lá, cobrava 20. E se ele fosse o maioral dos judeus, ele mandava os que estavam abaixo dele fazer as cobranças, 30. Então ganhava o dobro, dava uma parte ganhava o dobro para ele. Então era assim. Então os judeus tinham muita raiva dos publicanos, como traidores. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu lá, o povo fica escandalizado. Homem pecador. Só que Jesus viu o arrependimento no coração de Zaqueu, e Zaqueu disse que tudo aquilo que ele tinha pego de alguém, se ele roubou de alguém, ele ia devolver muito mais do que o dobro. Então os publicanos tinham essa questão aí. Então, para todos aqueles judeus que viravam publicano e exploravam seu irmão, tinha que ter coragem, porque ele ia ser odiado e ameaçado. E eles não queriam nem saber, e eles faziam esse trabalho. Aí nós vemos aqui para a última classe do povo que existia ali no Novo Testamento, os samaritanos, para nós finalizarmos. Os samaritanos eram a classe mais odiada pelos judeus. Sagão, um rei da Síria, levou cativo os judeus do norte para Samaria e levou o povo estrangeiro. Segundo Reis, capítulo 17, do 24 ao 41. Esse povo era pagão e idólatra. Nos tempos de Jesus, aumentou a rivalidade, tendo em vista a construção, no tempo de Esdras e Neemias, de um templo rival no Monte Gerizim, de tal maneira que se acentuaram as rivalidades entre eles, que os judeus consideravam os samaritanos como cães. Quando os judeus do norte iam para Jerusalém, passavam pela Pérea, pois também era um insulto para os samaritanos passar um povo por ali. Se destinado a Jerusalém, Lucas capítulo 9, versículos 51 e 55, Jesus, para ilustrar o amor ao próximo e aos orgulhosos judeus, usou a figura dos samaritanos, que se encontra lá em Lucas capítulo 10 e Lucas capítulo 17, versículo 16. Então o que acontece? Os samaritanos. Como surgiu os samaritanos? Todos nós sabemos que o povo de Israel eram 12 tribos, e que essas 12 tribos, elas eram unidas. Só que por causa de um dos filhos de Salomão, o reino se divide, reino do norte e reino do sul. Reino do norte, lá digamos assim, as 10 tribos, e reino do sul, as 2 tribos, Benjamim e Judá. Então existiam as tribos do norte e do sul. A do norte transgrediu muito contra Deus, e Deus sempre levantava um rei para que viesse e fizesse o que era para se fazer. E a mesma coisa acontecia com o rei do sul. Chegou um tempo que o povo do norte foi cativo para a Síria, e o do sul foi cativo para a Babilônia. Ok, então os dois povos de Deus estão cativos em lugares diferentes. Um está na Síria e o outro está na Babilônia. A gente vai olhar a política da Síria e a política da Babilônia. A política da Babilônia, eles não tinham nenhum interesse de acabar com o povo, excluir aquele povo, extinguir aquele povo de vez.
Então, meio que aquele povo se mantinha ali, mas não acabava, até que mais tarde esse povo teve a permissão de voltar para sua terra. Na política da Síria é diferente. Toda vez que o sírio, lá da Síria, lá, o rei dali dominava um povo, ele fazia aquele povo acabar. Como? Fazia eles casar entre si. Então, o que aconteceu? Quando o povo de Israel foi para a Síria, o que governava ali meio que fez com que eles se casassem. A mistura de israelita com um assírio, surgiu o povo samaritano. Então, se eu sou um israelita e caso com uma mulher que é da Síria, quando nasce o meu filho, ele não nasce puro, porque teve o sangue de israelita e o sangue da mulher que é da Síria. Então, é uma mistura. E nessa mistura surge o povo samaritano. O povo judeu aqui, como não se misturou com o povo da Babilônia, eles voltam para a terra, então eles se consideravam superiores aos samaritanos e com sangue puro. Então não queriam nenhum contato com os samaritanos. Tudo prova que Neemias não queria, Neemias nem Esdras não queria que os samaritanos ajudassem no templo, não ajudassem no muro, na construção dos muros, em nada. Porque eles se achavam puros e outros impuros. Então Jesus quebra esse negócio aqui, fala do samaritano, vai lá, conversa com a mulher samaritana, fala do passado dela, que para ela viver bem daqui para frente, ela tinha que resolver as coisas daqui para trás. Como diz muito crente, para ir bem daqui para frente, você precisa resolver algo daqui para trás. Então foi exatamente que Jesus fez isso com a mulher samaritana, e o povo samaritano, embora sendo odiado do povo e tendo a sua fé separada, porque tudo tem culpa de quem começou tudo isso, mas o povo samaritano se converte também a Cristo, e hoje em dia, segundo o que Paulo pregou, não há mais essa diferença, não há mais grego, não há mais judeus, não há mais nada. Todos nós somos um só povo em Cristo. Quem faz as separações são as placas de igreja, quem faz separações são as denominações. Mas ainda que exista aquela placa da igreja, mas aquele líder tiver a mente aberta em Cristo, ele jamais vai pensar que aquele povo que está ali naquela igreja, naquela placa, é melhor do que o outro grupo. Não é fazendo propaganda de onde eu estou hoje, na igreja primitiva Amor ao Próximo. Nós não temos essas bobagens. Nós não temos esse pensamento de dizer que só aqui prega a verdade, que só aqui é o povo de Deus e que todos os outros não são povos de Deus. Não, acreditamos que tanto aqui, unido a outros lugares, todos nós que cremos em Cristo, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e esse mesmo Cristo é para todos. E o mesmo céu aonde eu vou, a outros que são fiéis a Deus irão também. Não é aquela bobagem, não. Essa igreja é a verdadeira e aquela é errada. Só que prega a doutrina, aquela prega é errada. Não. Aqui, todos que estão ligados em Cristo têm liberdade em Cristo. Tanto os igrejados, aquele que tem uma igreja para congregar, como os desigrejados. Eu não sou contra os desigrejados, porque os desigrejados são aqueles que estão totalmente decepcionados com essas denominações, essas religiões, onde tiraram o Deus verdadeiro e colocaram o Deus Mamon. Então, todas as vezes que eles iam para adorar a Deus, o pastor só falava em dinheiro, só falava em cantina, só falava em dízimo, só falava em oferta, só falava em aquilo, só dinheiro, dinheiro do culto ao fim. Então, essas pessoas resolveram servir a Deus nas suas casas e receberam o título de desigrejados, mas que essas pessoas também têm Deus no coração, têm Cristo no coração. Eles só precisam encontrar um local adequado para servir ao Senhor, e eu espero que essa igreja e esse local seja o lugar ideal, porque nós não colocamos o Deus Mamon aqui no trono, colocamos o Deus vivo aqui no trono. Nada aqui é obrigado, nada aqui é explorado,
tudo que as pessoas fazem é por amor. A palavra é pregada, o ensinamento é pregado, é proibido dar ênfase ao Deus Mamon aqui, é proibido dar ênfase a essa exploração que se faz aí, que se você só vai conseguir se você fizer assim, e o povo aqui não é amedrontado com um tal devorador que existe aí fora, que nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que era um gafanhoto. Joel fala, é um gafanhoto, Malaquias também fala, é um gafanhoto. Só que trouxeram isso para o místico e transformaram esse gafanhoto num devorador, transformaram esse devorador num demônio, e esse demônio foi apresentado para um povo que não lê a palavra de Deus, e o povo fica dando oferta, fica dando dízimo por medo do devorador. Não, irmão. Você precisa colaborar na obra de Deus por amor, sem pressão, sem obrigação, por amor. Você sentiu, você colabora, aí sim Deus te abençoa, porque você não está barganhando com Deus. Então, todas essas divisões de grupos, tudo começou lá atrás, como nós falamos. Queremos um rei. Queremos sair da teocracia para a monarquia. E aí surgem todos esses grupos, e os grupos vão crescendo. Agora, cabe a nós nos apegarmos à palavra de Deus, para aí então nós não cairmos nessas ideologias desses grupos que aí então falam contrário à palavra de Deus. Aí eu passo agora a direção aqui para o presidente da nossa igreja aqui, Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião. Graças a Deus, finalizamos mais um domingo que Deus nos dá, primazia, né? Que se vê ao Deus poderoso, maravilhoso. O Senhor faz todas as coisas feitas por intermédio dele. Graças a Deus, que Deus abençoe você e compartilhou conosco essa aula aqui, o domingo, né? Você se inscreva, você possa estar atento. Todo domingo tem um estudo para você aprender a palavra de Deus. É isso? Que Deus abençoe. Hoje nós temos culto de ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, às 19 horas aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Você é nosso convidado nesta ocasião, nesta noite. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida plenamente e poderosamente. Vamos orar e orar por você, para nós colocarmos a bênção de Deus em vossa vida. Oremos. Amado Deus, Filho de Jesus, pedimos, Pai, tua ajuda, teu socorro, teu auxílio nesta noite, Deus, nesta manhã, quando estamos aqui realmente apresentando, Senhor, a glória, a tua presença, o teu poder e a tua palavra, Senhor Pai, que seja notório em nossa vida, Pai Celestial. Queremos apresentar o nosso jejum, Pai, o nosso pequeno sacrifício diante de Ti, Pai. Implore a tua obra, implore a tua família, implore todos aqueles, meu Pai, que acreditam e creem na tua palavra, creem no teu nome, Pai Celestial. Nos abençoa, Pai Celestial. Abençoe Deus, a nossa vida, meu irmão. Abençoe os lares, a casa, a família, Pai Celestial. Aqui estão enfermos, estão doentes, Pai. Jesus querido, repreende, Jesus, esse espírito de enfermidade, este mal, Pai, esta doença, Pai Celestial. E tem, Senhor, Pai Celestial, afligido teu filho, Pai Celestial. Mas tu és o Senhor que pode todas as coisas, Pai. Quanto ao Pai, nós fala, Senhor Pai, grande, muitos são a aflição do justo, mas, Senhor, ó Deus, meu Deus, vale por tudo, Pai, livra de tudo elas, meu Pai Celestial, toda aflição, meu Pai Celestial, Senhor, livra, Senhor Deus, a glória, Deus, as aflições, as tribulações, a adversidade, meu Deus, o sofrimento, meu Deus, os tempos estão do nosso lado para dar-me a garantia, a saúde, o bem-estar do nosso lar, nossa casa, Pai. Nós agradecemos e pedimos essa bênção de Jesus, que vive e reina eternamente para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vossa vida nesta manhã. Amém.